Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. A obra maravilhosa no fundo não é por acaso, é proposital, porque eu quis compartilhar com você não só a palavra de Deus, mas as maravilhas do Senhor que Ele está fazendo a mim, que chegue até aí também. E eu pensei, se Deus me faz tudo isso, se Deus me dá tudo isso, porque eu ficaria dentro de um quarto, trancado com uma parede morta atrás de mim. Há tempo para toda coisa, às vezes assim e às vezes contemplando coisas assim. E o texto que a gente vai ler hoje está em Marcos 16. É um texto que particularmente eu gosto muito, mas eu sou suspeita para falar porque tem diversos textos onde eu encontro preciosos detalhes do Senhor. E a partir do primeiro versículo diz assim: passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Tem outro texto, está em Lucas 24, que diz assim: por causa da alegria, não acreditaram. Esse texto ele tem preciosidades que só quando você sente vida nessas palavras, você desperta para isso. E eu quero dirigir a minha palavra não só a mulheres, não só a homens, mas a todos que me ouvirem, porque eu acredito que nós precisamos de referência masculina e referências femininas. Está aí o princípio de pai e mãe em casa. E que tudo que o Senhor nos ensinou, nós podemos ensinar outros, para que, como diz 2 Timóteo 3, para que nos aperfeiçoemos em Deus, para que sondemos nossos corações, para que em oração possamos buscar a Deus e que Ele fale conosco aquilo que Ele quer nos dizer. Então hoje eu quero falar uma preciosidade que tem nesse texto, que é quando aquelas mulheres perguntam assim: quem removerá a pedra para nós? Porque ela é muito grande. E eu não sei se você já ouviu muitas vezes alguém pregar no texto de Lázaro e dizer assim, que aquilo que o homem pode fazer, o Senhor não faz, porque Jesus pediu para que removessem a pedra para Lázaro sair. Mas aquelas mulheres eram frágeis,
Aquelas mulheres não sabiam o que fazer. E a oração daquelas mulheres, vendo o Senhor, que era impossível para elas e que elas estavam vindo primeiro, Ele mesmo removeu a pedra para aquelas mulheres. E elas, ao chegar lá, já encontraram a pedra removida. Qual é a tua causa? Qual é o tamanho da tua fé? Precisa tamanho ou precisa ter fé? Que o teu coração diante de Deus, que a fé no teu Deus, que aquilo que tu conheces sobre o teu Deus possa te mover, possa fazer você orar, possa fazer você levantar os olhos ao céu e dizer a Deus qual a tua causa, ainda que ela seja impossível aos teus olhos, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, Jesus diz assim: bem-aventurado aquela que creu, porque hão de se cumprir-se as palavras que da parte do Senhor lhe foram ditas. E a amizade de Maria Madalena e Jesus era tão grande que ao ressuscitar, diz a palavra em Marcos 16, que Jesus apareceu primeiro a ela, no primeiro dia da semana. Que o nosso coração possa mover o coração de Deus. Que o amor que está em nós possa tocar o coração de Deus. Eu sempre disse que, para mim, servir apenas não me motiva. Eu sempre quero tocar o coração. Eu sempre quero chegar a almas. E muitas vezes, por causa de feridas, por causa de proteções, por causa das mais diversas motivações, nós não conseguimos chegar ao outro. Isso para mim é superficial demais. Isso para mim é batalhas a ser vencidas. E do mesmo jeito, o outro precisa chegar até mim, precisa me conhecer, precisa saber quem eu sou. E que os julgamentos fiquem a cargo do coração e da mente de cada um. É certo que o Senhor nos pediu para termos discernimento, mas o nosso discernimento também testifica várias atitudes boas. E nós temos tantos exemplos de pessoas que tocaram o coração de Deus. Aquela mulher do fluxo, quando tocou as vestes, que de Deus saiu o poder, de Jesus saiu o poder. Nós sabemos que foi o poder do amor. Ele foi tocado com amor, ele foi tocado não por interesse, mas porque de um coração que clamava verdadeiramente e ainda debilitada, e ainda realmente precisando de um favor, de cura. Ela não foi a Jesus apenas com aquilo, ela foi a Jesus. Não sei se você consegue compreender em espírito que o que a motivava a ele era um amor que ela sentia no coração quando ouvia falar sobre ele. Então que Deus sonde o nosso coração, que a gente possa estar diante do Pai, diante de Jesus, no Espírito Santo, sempre sondando a nós mesmos e ajudando outros a tocar o coração de Deus assim, a crer no Deus que do nada fez tudo, a crer num Deus que pode remover a pedra se Ele quiser, mas que também pode pedir para você fazer o almoço para você comer. Então, Deus pode todas as coisas, meus irmãos, e a nossa alegria nele é saber que Ele está aqui, está nos ouvindo, está sondando o nosso coração, que Ele sabe como estamos naquele dia, Ele sabe das nossas alegrias e das nossas dores. E eu creio no Evangelho que nos torna vulneráveis, que nos faz aproximar do outro assim como somos e assim como estamos.
Muitas vezes o meu dia está no impossível. Muitas vezes o meu dia está naquele que eu clamo ao Pai: Senhor, de onde me virá o socorro? Mas a fidelidade de Deus na minha vida diz: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. E se essas palavras do Senhor não acendem a tua esperança, se não acende a tua fé, que o fogo do Espírito Santo, o fogo, eu digo, a chama desse amor possa tocar você agora, assim como me incendeia muitas vezes essa paixão, esse amor, essa coisa boa que nos move a estarmos de pé todos os dias, não numa depressão, não numa tristeza, não num desânimo de não saber o que fazer naquele dia, mas na motivação de que todos os dias Deus preparou para nós, que a gente possa se alegrar e se regozijar nele. Deus te abençoe, que o seu dia seja ricamente abençoado e que o amor e a presença de Deus que eu sinto agora aqui comigo possa chegar aí até você também. Amém.